Bom, durante a nossa preparação para exames, tanto de mestrado, quanto doutorado, ou seja ele de concurso ou o que for, nós precisamos ser capazes de estudar e aprender muitas coisas por conta própria, né? Envolvendo a aprendizagem autodidata. Nas próximas aulas, eu vou estar mostrando a vocês um método de aprendizagem autodidata de inglês que eu desenvolvi durante o ano passado, quando eu morei por um ano na Inglaterra e eu tive que aprender inglês sozinho para conseguir me virar lá. Então, eu desenvolvi minhas atividades lá durante o meu doutorado. E eu resolvi compartilhar esse método. No entanto, antes de lhe mostrar o passo a passo do método, eu preciso deixar bem claro que a aprendizagem autodidata é extremamente poderosa e pode te levar a um nível de excelência extraordinário. Mas ela não é fácil. Normalmente, quando na necessidade de aprender uma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é: eu vou fazer um curso, né? Só que no exato momento em que você assina aquela matrícula, aquele documento de matrícula, inconsciente você realiza uma transferência de responsabilidade. Sai o peso das suas costas e vai o peso para as costas do curso. Alguns meses depois, você não aprendeu aquele conteúdo. E a primeira coisa que você vai falar é: esse curso é péssimo. Acontece que quando se assume o compromisso de se aprender algo por conta própria, essa responsabilidade, esse peso, ele fica sobre você. E é aí que muita gente desiste. Mas o que eu quero lhe mostrar é que depender de si próprio é o melhor cenário possível quando se trata de aprendizagem. Há algum tempo atrás eu li um livro chamado Poor Charlie's Almanac: The Wit and Wisdom of Charlie Munger. E Charlie Munger é um grande investidor, um empresário e filantropo americano, cuja fortuna é hoje estimada em mais de US$ 1 bilhão. E mais do que isso, ele é muito famoso pelos seus livros sobre investimento e principalmente por ter sido mentor de ninguém mais e ninguém menos do que o Warren Buffett, que por muitos anos, ou por alguns anos, foi considerado o homem mais rico do mundo. Nesse livro, ele escreveu a seguinte passagem: para conseguir o que você deseja, você tem que merecer aquilo que você deseja. O mundo ainda não é um lugar louco o suficiente para premiar um bando de gente que não merece. Quando eu li essa passagem, eu cheguei à conclusão de que a maioria das pessoas são vítimas das suas próprias escolhas. Elas dizem coisas do tipo: amanhã vai ser melhor do que hoje, simplesmente porque eu acho que vai. Mas será que ela realmente merece que seja? Daí eu pensei: sabe qual é a melhor forma de se perder 20 quilos e entrar em forma se você é um obeso? Merecendo. Merecendo ser 20 quilos mais leve e ter um corpo bonito. Porque eu nunca vi ninguém entrar em forma, ter um corpo bonito, estar saudável, sem a devida dedicação a exercício e dieta. Essa mesma linha de pensamento, ela se aplica ao aprendizado autodidata de inglês, por exemplo. Para dominar o idioma inglês, você precisa primeiro merecer ser fluente em inglês. Pergunte a si mesmo, por exemplo, se com a dedicação ao inglês hoje, que você tem hoje, ou você teve nos últimos meses ou no último ano, você realmente merece ser fluente em inglês. Provavelmente não. Provavelmente não. Sendo assim, antes de eu te mostrar o método, põe na sua cabeça que você vai ter, primeiramente, que merecer se tornar fluente em inglês. E que todo o resultado que irá obter será um espelho da sua disciplina, do seu foco e da sua determinação. Esse esforço é o que vai lhe tornar digno de poder falar que obteve sucesso. E é o que lhe fará entender o porquê que a maioria das pessoas não merece o mesmo sucesso que você. E eu resolvi falar sobre isso, gente, porque eu percebi que o grande desafio para se aprender inglês sozinho, ou se aprender qualquer coisa sozinho, não é apenas encontrar o método correto, mas sim entender a importância de ter foco, disciplina e a paciência necessárias para conseguir aplicá-lo. Ou seja, o mais importante, ou mais importante que ensinar o meu método de estudo de inglês para vocês, é ensinar como funciona o cérebro de um aprendiz autodidata.
O aprendiz autodidata, ele vê o mundo de uma maneira diferente. E isso influencia diretamente a forma com a qual ele se relaciona com esse mundo. Só que, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, ele não faz isso porque ele nasceu predestinado, ou porque ele tem uma capacidade cognitiva superior, ou ele é superdotado. Ele faz isso porque ele escolheu fazer isso. E ao fazer, ele percebeu que isso dá muito certo. Então ele prosseguiu otimizando essa forma de pensar, esse conjunto de atitudes que culmina com a aprendizagem mais livre, individualizada e limitada. A primeira coisa que você precisa fazer para mudar e começar a pensar como autodidata é a sua relação, mudar a sua relação com a sua principal aliada no processo de aprendizagem de qualquer coisa, que é a sua memória. Eu expliquei naquele primeiro vídeo de que se trata a memória em si. Falei sobre a sua relação com um espaço finito. Depois eu mostrei que a memória de fato é uma função cognitiva, né? Uma função a função de registrar, consolidar, resgatar e até mesmo apagar experiências. E a memória não tem limites. Só que a repercussão do que eu falei para vocês sobre memória é incrível, pois agora você pode passar a olhar sua memória como uma habilidade como outra qualquer. E para dominá-la, basta utilizar o método de aprendizagem correto, mas isso requer muita atitude. Eu posso tranquilamente dizer que você é capaz de memorizar qualquer coisa que você queira. Como eu mostrei naquele exemplo do professor que mandou os alunos memorizar 50 palavras. E aí quando ele falou que daria pontos, as pessoas memorizaram. Antes disso, elas não memorizaram. Ou seja, quando as pessoas tiveram vontade de memorizar, elas o fizeram. Então, para que você possa se tornar fluente em inglês, estudando sozinho, ou aprender qualquer outra coisa estudando sozinho, é preciso que você adote uma nova postura, mude a sua atitude, pare com o vitimismo e assuma uma atitude de aprendiz, de aprendedor, eu chamo. E deixa que o método eu te mostro. Eu vou te mostrar já já, tá? Nas outros vídeos. Mas, como disse uma vez o astronauta Jim Lovell, o comandante da missão Apollo 13, no mundo existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que fazem as coisas acontecer, aquelas que observam as coisas acontecerem e aquelas que se perguntam: o que foi que aconteceu? Não seja esse último tipo de pessoa. Observe como as pessoas de sucesso alcançaram esse sucesso e, principalmente, arregace as mangas e ponha a mão na massa, pois a ação pode não ser sinônimo de sucesso, mas não existe sucesso sem ação. Coloque isso na sua cabeça. Uma grande objeção que as pessoas têm quando o assunto é aprender sozinho é: eu não sou inteligente o suficiente, eu não consigo aprender isso porque eu não tenho facilidade de aprender. Segundo o dicionário, a palavra inteligência tem 2 definições. A primeira é faculdade de conhecer, compreender e aprender. A segunda seria capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. No entanto, eu não gostei muito dessas definições e eu fui mais a fundo. Eu fui na origem da palavra inteligência. E aí eu percebi que a palavra inteligência, eu descobri, ela vem do latim, da palavra intelligentia, oriunda de intelligere, onde o prefixo inter significa entre e legere significa escolha. Logo, o verdadeiro significado da palavra inteligência é a capacidade de escolha de uma pessoa entre várias oportunidades ou opções que lhe são apresentadas. Assim, João, por exemplo, que se tornou fluente em inglês através de um método autodidata, é sim mais inteligente que Maria, uma mulher que está há 5 anos no curso de inglês e também precisa muito aprender o idioma, mas não consegue evoluir. Mas não é porque João tem uma capacidade mental superior a Maria, e sim porque ele escolheu estudar inglês como prioridade e assim ele emprega toda a sua capacidade de concentração, memorização e o seu tempo utilizando o método mais eficaz. Enquanto Maria passou essa responsabilidade para um curso e não teve uma atitude de aprendedora. Por isso, para obter sucesso
no método que eu vou ensinar, é preciso que você pare de buscar desculpas para o seu insucesso ou querer explicar o sucesso alheio como facilidade de aprender e comece a refletir sobre os seus pensamentos, a fim de determinar quais são as suas prioridades nesse momento e se estão de acordo com seus objetivos. Se você perceber que não estão, seja inteligente. Não perca tempo não. Mude elas agora mesmo. Pois eu garanto a vocês que todos nós temos a capacidade de sermos sensacionais em o que quer que seja. Basta darmos prioridade àquilo que mire os nossos objetivos. Visto isso, podemos inferir também que ser burro é escolher não ser inteligente, porque ser inteligente dá muito mais trabalho.